É isso aí, minha gente. Estamos aqui de volta mais uma vez para falarmos de direito de família. Vamos falar ainda nas nossas aulas sobre os aspectos do direito de família, ainda falando de casamento, certo? Esse é mais um desdobramento do assunto casamento, em que nós iremos falar hoje sobre os impedimentos do artigo 1521 do Código Civil. Significa o quê? Significa que o artigo 1521 ele traz um rol taxativo de pessoas que não podem casar. Quando a lei diz não podem casar, significa que o casamento efetuado por essas pessoas, umas com as outras, significa que esse casamento será nulo, ele não terá efeito jurídico. Então, nós vamos estudar aqui todas aquelas pessoas que não podem casar. E esta falta, essa característica, gente, ela não muda. Ela não é igual ao 1523, que são causas de anulabilidade, em que, vencida a situação da anulabilidade, é possível o casamento. No 1521, você vai ver que não existe possibilidade de que esse casamento venha a ser realizado, ok? Então vamos lá, vamos estabelecer quais são aquelas pessoas que não podem casar entre si. Bom, o primeiro item é o ascendente com os seus descendentes. Olha só, eu tenho dois tipos de parentesco. Eu tenho um parentesco civil, eu tenho um parentesco natural. Quando eu falo de parentesco civil, eu estou falando daquelas pessoas que são adotadas. Aquelas pessoas que passam a ter um parentesco com outra por meio de adoção. O parentesco natural é o chamado parentesco consanguíneo, certo? É aquele que é fruto efetivamente da questão biológica. Então, o adotado, ele não pode casar com quem o adotou. Ele não pode casar com quem o adotou, certo? O filho, ele não pode casar com a mãe. A filha não pode casar com o pai. Então, esse é o inciso primeiro do artigo 1521, da questão dos impedimentos. O segundo aspecto são os parentes em afinidade, em linha reta, certo? Por afinidade em linha reta, melhor dizendo. Significa o quê? Significa que com sua sogra você não casa, meu filho, nem com seu sogro. Imagine você se apaixonar por sua sogra. Olha só, eu não sei se é bom ou ruim, não sei o tipo de sogra que você tem. De repente sua sogra é uma pessoa maravilhosa, certo? A minha não é, a minha é muito, muito, muito maravilhosa. Então, mas eu não casaria com ela, claro, né? Mas nem que eu quisesse, porque eu não poderia, porque a lei não determina que eu não posso casar com minha sogra. Então, os parentes em linha reta, por afinidade, eles são impedidos de casar com o seu ex-sogro, com sua ex-nora, com seu ex-genro. Então, genro não pode casar com ex-sogra. Nora não pode casar com ex-genro, certo? Agora, uma coisa que é importante. Cunhado se enquadra nesse ponto? Não, olha o que eu acabei de falar. É em linha reta. Cunhado é colateral, certo? Cunhado é parente em linha por afinidade de forma colateral. Então, acabando dissolvido o vínculo conjugal com sua sogra, seu sogro, você não pode casar com seu cunhado, sua cunhada, você pode. Não vai ter problema nenhum, não vai haver nenhum impedimento para isso, certo? Então, outro item, o terceiro, dos impedidos de casar veja só, o adotante ou com quem foi cônjuge do adotado. Presta bem atenção. Jurek é casado com Giane. Jurek é casado com Giane. Adota Paulo. Paulo casa com Marta. Paulo e Marta vêm a se divorciar. Marta não poderá casar com Jurek. Por quê? Porque ela foi cônjuge do adotado e o adotante era Jurek. Entendeu? Então, Jurek e Giane, Paulo e Márcia. Ó, Paulo e Márcia. Jurek está aqui em cima, adotou Paulo. Jurek não poderá casar com Márcia. Certo? Nem vice-versa, né? Nem Paulo poderá casar com Giane. Certo? Então, esse é um critério que vai na mesma linha dos afins em linha reta. Tá? Dos afins em linha reta. Mas só que está se referindo na questão do adotante e do adotado. O outro são os irmãos. Irmãos não podem casar, sejam unilaterais ou bilaterais.
Vejam bem, unilaterais ou bilaterais. O que é unilateral? É filho só do mesmo pai ou só da mesma mãe. E bilaterais ou germanos, quando são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Então, esses irmãos, eles não podem casar em hipótese alguma. E a lei ainda determina que é impedido de casar, certo? Os colaterais até o terceiro grau. Até o terceiro grau. Primo, tia, qual foi o objetivo do legislador ao proibir o casamento entre irmãos e entre parentes até o terceiro grau? A questão única e exclusivamente de saúde pública, certo? De saúde pública. Por quê? Porque todo mundo, mesmo que entende pouco de medicina, que é o meu caso, a gente sabe que quando existem determinadas misturas de sangue, a criança pode nascer com determinados defeitos. Então o legislador, ele quis, com essa iniciativa, proteger efetivamente as pessoas da família que tivessem algum problema de consanguinidade. Existem discussões acaloradas, inclusive algumas decisões já, de primos que demonstraram por meio de laudo médico que os seus sangues não eram compatíveis para determinadas doenças e com isso conseguiram autorização para casar, certo? Então essa parte ela já está um tanto quanto mitigada. Mas se cair na prova, com base na lei, no artigo 1521, é proibido casar. Primo é proibido de casar com prima. Tio é proibido de casar com sobrinho, certo? Então vamos ficar bem atento a isso. O adotado com filho do adotante. O que é isso, o adotado? São irmãos na ordem civil, certo? O adotado com filho do adotante. Ó, Jurek e Giane. Jurek tem um filho, Paulo. Paulo é filho consanguíneo de Jurek e de Giane. Aí eles vão e adotam Márcia. Márcia é filha na ordem civil. Mas no momento em que adotou, esses dois se tornaram irmãos na ordem civil. Eles não podem casar também, certo? Eles não vão poder casar em nenhuma hipótese, certo? O último item diz respeito ao cônjuge, vejam só, preste bem atenção nessa parte, ao cônjuge sobrevivente, com condenado por homicídio ou tentativa de homicídio do seu cônjuge. Vejam bem. Vejam só a história como é. Muito comum isso, hein? Muito comum isso. De todos que eu falei aqui, talvez seja o que mais aconteça. Ou se procure acontecer. Por quê? Porque o cônjuge, os dois caras foram casados. Homem a mulher, mulher e mulher, homem a homem, não importa. Certo? Eles são casados. A mulher, ela tem vive um concubinato impuro, ou seja, amante, né? A mulher tem um amante e tem dinheiro, tem patrimônio, a família tem patrimônio, e ela combina com o amante para matar o seu marido, certo? Matar o seu marido. Ele vai, fica na tentativa ou consegue, certo? Ele vai ser proibido de casar com esta mulher. Agora tem um detalhe importantíssimo. 2 detalhes, melhor dizendo. Primeiro, o crime, o homicídio, ele tem que ser doloso. Doloso, aquele em que existe a vontade de praticar o crime. Vontade de praticar o crime. Eu fico olhando para a tela, eu fico olhando para a câmera. O pessoal da produção já disse que eu tenho que olhar para esse pontinho preto que tem aqui no canto, mas é difícil você ficar olhando para isso aqui, rapaz. Eu fico tentando olhar, mas vira e mexe eu tô olhando para a tela, certo? Então, o primeiro fato é esse, o homicídio tem que ter sido doloso. E o segundo, a doutrina já estabelece que tem que haver o trânsito em julgado. E o que é o trânsito em julgado? É quando não cabe mais nenhum tipo de recurso. A ação está finda. Então, se o amante tenta matar o marido da sua amante, seja essa tentativa ou consumação de forma dolosa e ocorrer o trânsito em julgado, ele não poderá se casar com a sua amante. A lei vai
terminantemente proibir, certo? Então, esses são os impedimentos do artigo 1521 do Código Civil. Essas pessoas, meu povo, elas não podem contrair casamento entre si. Entre si. Elas não podem em hipótese alguma. Então você observa que quando você for estudar, porque você vai estudar isso aí, você vai estudar, eu sei que você vai estudar. Esse assunto é palpitante, direito de família é maravilhoso, é palpitante, certo? As audiências são melhores ainda. Você vai chegar em audiência, vai ver cada cena assim, hilária. É homem que chora porque não tem condição de pagar a pensão alimentícia, quando tem um carrão do lado de fora esperando, uma série de fatores. Mas você vai analisar e quando você for estudar, você não vai só decorar, certo? Você não é gravador para só decorar, você vai aprender. Então você vai estabelecer na sua cabecinha aí, ó, que essas causas suspensivas do 1521, elas são causas para a proteção de determinados bens que a sociedade considera como primordiais. O primeiro, a questão da moral. A questão da moral, a questão da saúde pública e a questão patrimonial. Tá tudo aí dentro. Quando você fala que irmão não pode casar com irmão, é questão de saúde pública, certo? É uma questão de saúde pública. Quando você fala que pai e mãe não pode casar também, é uma questão de moral, é uma questão também de saúde pública, certo? Então, é importante que vocês entendam que o direito tem que ser entendido dessa forma, que para fazer prova de um jeito, para advogar é outro, que vocês entendam que o 1521 impede que você se case, certo? É isso, minha gente. Dá um like aí no canal. Se você não está inscrito ainda, se inscreva aí no nosso canal. Clica aí no sininho para receber as notificações. Vamos promover esse canal. É um canal direto só para direito de família, certo? Esse canal serve tanto para você que é estudante, como para você que quer entender um pouquinho da legislação de família no nosso país. Tá ok? Conto com vocês. Até a próxima.